Olá, concurseiro! Olá, concurseira! A geografia de Moreno, região metropolitana do Recife, com foco total no concurso da Guarda Moreno, banca IGEDUC, que no concurso da Guarda Municipal de Camaragibe só colocou questões referentes aos aspectos geográficos de Camaragibe. Há como a banca repetir isso? Sim. E o detalhe também que a Banca Geduc colou na íntegra aquilo que se encontrava no IBGE, o que se encontra, né, na página do IBGE, na seção cidades. Assim, essa aula foi moldada, estruturada, preparada justamente com base naquilo que foi abordado e como a banca abordou a geografia do município no concurso da Guarda Camaragibe. Assim, com objetividade, vamos aí trazer tudo aquilo que se encontra na página para vocês, tá bom? Baixe o material, está aqui na descrição, anote, porque vamos tentar, e você vai conseguir aí gabaritar tudo que aparecer sobre a geografia de Moreno. Aspectos geográficos gerais é uma possibilidade para a banca trabalhar, os aspectos geográficos gerais, né, em relação a Moreno. Vou colocar aqui um azulzinho. Então, a área territorial, 194, pegando aqui, né, 194 quilômetros quadrados. População residente, de acordo com o censo 2022, olha, 55.292 pessoas. E destacar a densidade demográfica, 284 habitantes por quilômetro quadrado. A escolarização, a taxa aí, olha, 95,8. IDHM, que IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai avaliar saúde, avalia também a educação e também a renda. Então, em relação a Moreno, 0,652, um IDH médio da população de Moreno, certo? Em relação ao território, destacar a produção, agricultura e pastagem, 38% do território é utilizado para isso. A cana ainda, olha, se destaca, 24%, formação florestal, 20%, pastagem, 14%. Então, aí você tem a área que é bastante utilizada aí para agricultura e pastagem. É que o destaque, né, para o município de Moreno, localizado na região metropolitana do Recife, também podemos aqui colocar, né, a região, essa divisão feita pelo IBGE, a partir de 2017, Moreno, você tem região geográfica imediata do Recife, ou região geográfica intermediária do Recife. Então, aqui aspectos gerais, destacando o município de Moreno, está localizado na RMR ou na mesorregião metropolitana. Mesorregião que hoje o IBGE atualizou para região geográfica intermediária, certo? E microrregião, o IBGE também atualizou para região geográfica imediata. Mas aí é só lembrar, né? Pertence à região geográfica imediata do Recife, região geográfica intermediária do Recife, mesorregião metropolitana, microrregião do Recife, limitando-se ao norte com São Lourenço da Mata, ao sul com Cabo de Santo Agostinho, você tem a leste Jaboatão dos Guararapes, a oeste com Vitória de Santo Antão. Então, eis aqui, olha, Moreno. Após Moreno vem Vitória de Santo Antão. Aí o limite ao sul, Cabo. A leste você tem Jaboatão. Ao norte tem São Lourenço da Mata.
Em relação à nova divisão que eu tinha falado para vocês, né, o IBGE atualizou. Então, a mesorregião do estado de Pernambuco são a metropolitana do Recife, Agreste Pernambucano, Mata Pernambucana, São Francisco de Pernambuco, Pernambucano e Sertão Pernambucano. Aí o IBGE fez, através de novos critérios, uma atualização e a partir de 2017, Pernambuco foi dividido, pegando aí essas 5 mesorregiões, as 19 micro-regiões, a partir de 90, né, a partir de 2007, você tem o IBGE que vai extinguir as mesorregiões e micro-regiões, criando um novo quadro regional brasileiro com as novas divisões em regiões geográficas intermediárias, regiões geográficas imediatas. Daí, Moreno está localizado na região geográfica intermediária do Recife e imediata do Recife. Região geográfica intermediária substituindo aquela definição de mesorregião, imediata substituindo microrregião. Eis aqui essa nova divisão, né? Olha, Recife, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Então são aqui, olha, 1, 2, 3, 4 regiões geográficas intermediárias. Aí quando eu chego aqui nessa região geográfica intermediária, eu vou encontrar regiões geográficas imediatas. E entre elas aqui, olha, Recife, é justamente nessa mesorregião, ou na região geográfica imediata do Recife, que vamos encontrar Moreno. Então aqui, olha, coloco outra corzinha aqui, aqui Moreno. Vendo? Aqui Recife, que engloba justamente essa parte aqui, pessoal, a região geográfica imediata do Recife. Itapissuma, Araçoiaba, Igaraçu, pegando aí Paudalho, né? São Lourenço da Mata, Camaragibe, Moreno, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Pojuca. Então, destacar aqui Moreno, região geográfica, que olha, imediata do Recife e região geográfica intermediária do Recife. Beleza? Essa divisão aqui é estadual. Então, essa divisão estadual, caso a banca cobre, em relação à localização, na divisão estadual, você tem RDs, regiões de desenvolvimento. O governo vai, a partir do governo de Jarbas Vasconcelos, né, ali final de 90, início de 2000, você tem o governo levando em consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e geográficos. A intenção é justamente gerar o desenvolvimento mais equilibrado do litoral, ou menos, né, desequilibrado entre litoral mata e o sertão. Se a gente for analisar a questão do PIB, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. Todas as riquezas, tudo aquilo que é produzido, né, em determinado período em Pernambuco. Então, o PIB se concentra mais a leste do estado. Então, as regiões de desenvolvimento foram criadas justamente para o governo incentivar, do ponto de vista fiscal, uma fábrica, se ela desejar abrir no sertão, ela vai ter mais incentivos do que ela abrindo no litoral, pegando aí uma cidade da região metropolitana, porque a ideia é gerar esse desenvolvimento mais equilibrado, ou menos, né, injusto ou desequilibrado, porque o leste, aqui, ó, pegando aqui essa parte, Mata Norte, Mata Sul, metropolitana, você tem a maior concentração do PIB, ultrapassando aí 60%. Então, nessa divisão aqui em RDs, aí temos a RD do Sertão do Araripe, RD Sertão do São Francisco, Sertão Central, Sertão do Itaparica, Sertão do Pajeú, Sertão do Mochotó, Agreste Meridional, Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Norte, Mata Sul, e Moreno está na metropolitana, RD metropolitana. Então, RD metropolitana, composta por Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Fernando de Noronha, que é um distrito estadual, mas que é inserido aí na RD metropolitana, Igaraçu, Ipojuca, Tamaracá, Itapissuma, Jaboatão, 2 Guararapes, Moreno, que é o nosso principal objeto de estudo, Olinda, Paulista, Recife e
São Lourenço da Mata. Então, aí você tem os municípios, né, que compõem a RD metropolitana. Então, não vamos esquecer, se você usar como referência o IBGE, as antigas mesorregiões, e aí Moreno, né, se localiza, né, na região metropolitana e na mesorregião metropolitana ou na microrregião do Recife. Aqui é a região metropolitana do Recife, e na nova atualização, Moreno se localiza na região geográfica intermediária, que é a maior, região geográfica intermediária do Recife, e essa parte menor, região geográfica imediata do Recife. Aí você tem esse zoom. Já a divisão feita pelo Estado, Moreno se localiza na RD metropolitana. Beleza? Em relação aos dados fornecidos pelo IBGE, prefeito Edmilson Cupertino de Almeida, prefeito aí de Moreno. E aí destacar, pessoal, que na prova de Camaragibe, a banca cobrou integralmente aquilo que estava na página do IBGE, pegando ali dados sobre educação e tal, e é isso que a gente vai fazer. Vamos aí pegar todos os dados e trazer na íntegra. Então, o prefeito Edmilson Cupertino de Almeida, do PSB, destacando também em relação a esses dados, a população. População do último censo em Moreno, 55.292 pessoas. A densidade demográfica, que é a relação entre habitantes por quilômetro quadrado, 284 habitantes. Né? Então, podemos dizer que, ao comparar com outros municípios da região metropolitana, é um IDH baixo, né? Baixo, se comparar com Olinda, Recife, Camaragibe. Então, a população do último censo, 55.292 pessoas. Aqui, comparando com outros municípios, no país, é um município com a posição 589 em relação à população. No estado, 31ª população do estado. Na região geográfica imediata, ocupa a 12ª posição. Então, aí você tem os dados gerais, e a banca justamente copiou isso, né, trazendo isso na área da educação, do território, então ela pode abordar a população agora. Então, aí você tem esses dados gerais sobre a população de Moreno. Em relação aqui, né, à legenda, a Moreno está aqui, olha, há mais que 37.629 pessoas, que o Moreno aí tem uma população que ultrapassa 55 mil habitantes. Então, no ranking da população dos municípios, Moreno, 31ª colocação no estado. Aqui, olha, 157ª. Você tem aqui posição 157 no Nordeste e a posição 590 no Brasil. Aí a pesquisa do IBGE também apontou que a cidade de Moreno tem uma densidade demográfica de 284 habitantes por quilômetro quadrado e uma média de 2,81 moradores por residência, né? Então, aqui em relação a Moreno, comparando aqui, ó, vamos comparar 2010, 2022, né? Vamos perceber o seguinte: Moreno, em 2010, 568 habitantes, 55.268 habitantes. Em 2022, 55.292 habitantes. Ganhou 24 habitantes, né? Teve um saldo aí positivo de 24 habitantes. É o município de Moreno. Aqui, dados gerais, né, da população, dados demográficos, aspectos demográficos. Moreno tem 28.906 mulheres, ou seja, tem mais mulheres em Moreno que homens. Homens, 26.386. A idade média, 35 anos, né? A idade mediana em Moreno. População, podemos dizer, adulta, né? Mas que tem aí uma média boa em relação à produção, população ativa, né?
População, variação populacional, 55.292 habitantes em 2022, 56 mil. Então, aqui, pessoal, perdeu, né, nessa variação. Eu acredito que foi o seguinte: aqui são os dados preliminares. Aqui são os dados preliminares, né, comparando aqui, são os dados. Isso. Aqui são os dados preliminares, isso, pessoal, verdade. Porque foi o seguinte: o IBGE divulgou uma prévia do censo em dezembro de 2022, uma prévia. E depois, dados revisados, junho de 2023. Então, aqui, olha, tudo faz parte do mesmo censo. E aí, o IBGE fez uma atualização. E nessa atualização, você tem 24 a mais. Então, aqui, todos os dados pertencentes a 2022. Certo? Por que eu digo isso? Porque ao falar sobre variação de população, está vendo? 2022, 55.292 habitantes. Então, aqui só corrigindo, que eu não coloquei a legenda, mas aqui, meu povo, nós temos aqui, olha. Aqui é a correção. Se você colocar aí até G1, correção, municípios, censo, vai aparecer essa lista. Porque justamente o IBGE fez isso. Divulgou uma prévia do censo. Final de 2022. E os dados totais só foram divulgados em junho de 2023. Então, aqui você tem uma prévia e aqui os dados consolidados. Então, Moreno, ficou com 55.292 habitantes. 55 mil. Aí, ao comparar agora, sim, 2010 com 2022, a população do Moreno era de 55.292 habitantes e saltou aqui, né, na verdade, perdeu, né? Porque em 2010 era de 56.696 e perdeu, e reduziu aí, né, em 2,52%. Então, caiu de 56.696 para 55.292. Então, a população caiu, tá? Queda. Densidade demográfica, 284 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso foi algo que gerou muita polêmica, porque o IBGE divulga um número, apesar que os dados divulgados em dezembro de 2022 são dados preliminares, só que aí, quando os dados são consolidados, a população diminui, cai em relação ao censo anterior. Isso gera muita polêmica, muitas críticas dos prefeitos, porque reduzir a população significa receber menos, né? Você tem aí o Fundo de Participação, FPM, e isso gerou muita polêmica, mas aí são os dados consolidados e Moreno perdeu. Comparando 2010 com 2022, você tem uma queda de 2,52%. Em relação a outros dados geográficos, localiza-se numa latitude 8 graus e uma longitude 35, estando a uma altitude de 96 metros, divide-se em 2 distritos. No caso, é composto, né, por 2 distritos, Bonança e Moreno. Aqui é um mapinha, né, de Moreno, possui uma área de 192 km², corresponde a uma densidade de 283. Veja aqui, ó, isso 2004, porque dados do censo 2022, eu coloquei justamente para a gente comparar, você tem, olha, 284 habitantes. Olha que coisa interessante, pessoal. 2004, 283 habitantes. 2024, com os dados do censo 2022, 284, ou seja, não teve um crescimento. Então, isso é condizente com isso daqui, olha, que a população ela não cresceu, e aí pelo próprio censo ela caiu 2,52, não cresceu de maneira suficiente para mudar essa média de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se em 2004, há 20 anos, em Moreno, 283 habitantes por quilômetro quadrado, 2024, 284. Tem um pequeno ajuste, ou seja, um pequeno povoamento aí, mas aí a população não cresceu a ponto de mudar estruturalmente
o que a gente chama de densidade demográfica. Olha só aqui, olha, densidade demográfica, 284 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, a pirâmide etária, homens e mulheres, e a gente analisou que Moreno tem mais mulheres do que homens. Em relação a outros dados, educação, saúde, transporte, daqui a pouquinho a gente vai analisar esses dados, porque a banca IGEDUC cobrou dessa forma na prova da Guarda Camaragibe. Então, vamos focar agora na Guarda Moreno, trabalhando todos os dados fornecidos pelo IBGE. Até já.